O Filho do Homem não veio para condenar, mas para resgatar e salvar o que estava perdido, mesmo sabendo que o preço era o próprio sangue. É que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna ao seu lado e reine com ele por toda a eternidade. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Nossos sofrimentos aqui são leves e momentâneos. O privilégio sempre será maior do que o sacrifício. Assim como Jesus, somos chamados para dar vida pelos nossos irmãos e morrer para que outros possam viver. Como Igreja Família, vamos para a 6ª semana desses 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo mais sobre a paixão sacrificial do Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, forte, gente, forte. Amém. Quantos estão alegres com Jesus nessa manhã? Mas está chovendo e está frio, não está? Mas você está alegre? Eu também estou. Por quê? Por que você está alegre? Eu estou porque eu sei e eu creio que Jesus já está aqui e Ele chegou antes de nós aqui. Amém? Você crê também? Dá uma salva de palmas para Ele. Recebe o Rei da Glória. Recebe o Rei da Glória que está aqui entre nós nessa manhã. Recebe Ele com festa. Ele é um Deus festeiro. Recebe, recebe. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Amém. E nessa série de mensagens, nós já falamos sobre Mateus capítulo 3, destacando aqui a vida e o propósito de Jesus. Quem não lembra, está gravado. É importante a gente rever as mensagens. Em Mateus 4, nós falamos sobre o chamado de Jesus. Você sabia que Jesus tinha um chamado? E você e eu também temos um chamado? Na terceira mensagem, nós falamos sobre Mateus 5 a 7, que fala sobre o discipulado de Jesus. E na quarta mensagem, Mateus de 8 a 9, o ministério profético e apostólico de cura de Jesus. Na quinta mensagem, a semana passada, nós falamos sobre Mateus 20, sobre a mordomia na vida cristã. Então, em que livro vocês acham que hoje eu vou ministrar? Gil teve a revelação, Mateus. Mateus 24. 24 não, 22. Mas antes de a gente entrar aqui na mensagem, eu queria que vocês orassem por mim. Porque é uma responsabilidade e é um temor aqui, né? Porque a gente ministra aqui a palavra de Deus, a gente faz questão disso, né? Que não seja nada da nossa boca, mas que nós sejamos boca de Deus na vida de cada um. E para nós também, porque a palavra é como espada de 2 gumes. Enquanto eu falo para vocês, ela vem para mim aqui também. Amém? Orem por mim, estou aqui esperando. Sim, Senhor. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Mateus 22, verso 36. Mas antes, deixa eu ler um texto aqui com vocês. Pode abrir aí, Mateus 22, verso 36 em diante. Mas em Mateus 7 o Senhor fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras. Você e eu temos a possibilidade, o privilégio, a honra de ouvir essas palavras. E as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Nós temos a opção de escolher ser um homem prudente ou insensato. Mateus 22, 36 em diante. No verso 36 há uma pergunta. Uma pergunta que uma pessoa petulante, um perito da lei, um mestre da lei, um fariseu, foi perguntar para Jesus:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E parece que o Senhor, Ele quer nos ensinar algo muito especial nessa manhã. E algo do qual Ele vive, porque a natureza dEle é essa. Ele fala sobre isso, Ele vive isso e Ele é isso. A Bíblia diz que Deus é amor. E Ele quer exatamente nos ensinar nessa manhã sobre o amor. Ame o seu Deus, ame o seu próximo. E Ele quer nos ensinar essa figura do amor, que é tão especial, que é tão prudente, e que muitas vezes nós nos afastamos desse amor. Porque o amor é o que o amor faz. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão de paixão, não é uma questão de expressão de amor, mas é o serviço que eu presto. É esse serviço, é esse amor que o Senhor está tratando conosco nessa manhã. Amém? Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor envia algumas cartas para algumas igrejas, e pode ser, já falei isso para o pastor uma vez, pode ser que a gente na caixa do correio receba um envelope ali dourado, e tenha lá remetente, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele manda uma carta dessas para a igreja em Éfeso. E ele escreve assim para Éfeso. E quem abre a carta, né, o anjo daquela igreja, abre aquela carta, está escrito na carta assim: admiro as tuas obras, conheço a tua perseverança, vejo que você não tolera a maldade. E a pessoa que está lendo a carta vai se enchendo. Fala, puxa, eu estou bem na fita. Jesus escrevendo aqui para mim que Ele admira as obras que eu faço. Eu que eu falo à igreja. Admira aqui a nossa perseverança, o trabalho que nós fazemos, as nossas obras que são boas. Aí o Senhor põe uma vírgula e fala assim: mas contra ti tenho que abandonaste o primeiro amor. E nós estamos falando nessa manhã e eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Mateus 24:12 fala assim: naqueles dias, por conta da maldade, o amor de muitos esfriaria. Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus aqui caminha a passos largos para o final, ou quase o final da sua carreira, do seu ministério aqui na terra. Ele caminha a passos largos para a morte. Quem de nós ficaria alegre de saber que estamos caminhando para a morte? Jesus sendo 100% homem, 100% Deus. A parte de Deus falava, é isso mesmo. E a parte humana falava, puxa, eu vou ter que deixar tudo e vou à morte. Mas Jesus sofreu por nós, por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nessa manhã, exaltando o nome dEle. A mensagem de hoje fala sobre a paixão sacrificial do Senhor. A paixão de Cristo se refere ao sofrimento de Jesus, para salvar todos aqueles que creem no seu sacrifício na cruz. Ele suportou a dor, a vergonha, a solidão, a traição, aguentando o peso do nosso pecado. Jesus era o único que não merecia morrer, mas era também o único que poderia nos salvar. Amém? E quantos aqui creem em Jesus? Creem na obra da cruz? Então a salvação é para você e para mim também. Amém? Primeiro,
primeiro passo que Jesus deu nessa direção. Ele sofreu, por esse amor sacrificial, Jesus sofreu conspiração dos seus. Jerusalém, Israel, era governada pelos romanos, mas não foram os romanos que traíram e condenaram Jesus. Foram os seus. Gente que talvez cresceu ali com Jesus, talvez brincou ali quando criança com Jesus, e agora essas mesmas pessoas é que traíram e condenaram Jesus. Mateus 26, verso 2 em diante. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, Jesus falando. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. A Bíblia fala que eles estavam reunidos, os traidores, no palácio, na mansão de Caifás, enquanto Jesus não tinha um lugar para recostar a sua cabeça. O povo esperou por séculos a vinda do Messias. E agora que o Messias veio, eu vou matá-lo, crucificá-lo, entregá-lo para os soldados levarem à cruz. Mas foi por amor que Jesus suportou. Foi por amor de você e de mim que Ele suportou. Foi por amor que Ele fala para aquela igreja: tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu não abandonei, vocês abandonaram. Trata, continua o texto, de voltar logo para esse amor. Trata de buscar logo de volta. Vê aonde você deixou cair o seu machado. Volta e busca aquele primeiro amor. Mas hoje eu falei que de manhã, falei que hoje é uma manhã de vitória. E nós vamos sair daqui hoje com a vitória. Porque todos aqueles que creem e de qualquer forma reconhecem que por qualquer razão, não importa qual, o seu amor esfriou, como está escrito, que o amor de muitos esfriaria naquele dia. Terá a oportunidade nessa manhã de retomar, de restaurar esse primeiro amor, amém? Não sei se você quer, mas eu quero. Eu quero. 2. Foi por amor sacrificial que Jesus foi ungido em Betânia. Mateus 26, 6 em diante. Fala assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça dele, de Jesus, enquanto ele estava reclinado sobre a mesa. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Imaginem você e eu, alguém unge você, não para unção de cura, para unção de alegria, para unção de paz, mas para unção da morte. E Jesus, sendo Deus e Criador de todas as coisas, Ele suportou isso por amor. E ainda disse: olha, essa atitude dessa mulher vai ser lembrada para sempre. E é o que a gente está fazendo nessa manhã. Ela ungiu e preparou Jesus para a morte. Ela preparou o corpo dele. Normalmente a preparação de um corpo é feita depois da morte. Jesus estava sendo preparado aqui para a morte. E ele suportou. E ele aguentou até o fim. Por amor de mim e de você. 3. Aí é que é o pior, gente.
Aí é que é o pior. Jesus, por amor, celebra a última ceia. E ele faz questão de sentar com aqueles que quantas e quantas vezes entristeceram o coração do Senhor. Quantas e quantas vezes deixaram Jesus na mão. E ele faz questão de sentar com ele, parece que ele faz isso conosco também. Ele faz questão de sentar com aquele povo para celebrar com eles a Santa Ceia, a última ceia. E não só isso, lava os pés de cada um deles. E fala, olha, eu sendo o Senhor e Mestre, estou fazendo isso, façam vocês também. Mateus 26, do 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele, porque todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E o Senhor ainda profetiza, olha, eu não vou mais beber desse fruto da videira, a não ser com vocês no reino do meu Pai. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão comigo um dia lá. Vocês estarão comigo um dia lá. Mas eu volto aqui um pouquinho. Não percam, não abandonem o primeiro amor. Mas, Ronaldo, como é que a gente sabe se abandonou ou não abandonou? O abandono do primeiro amor está muito próximo, né, do que a Bíblia fala, chama de apostatar da fé. O abandono do primeiro amor, num certo grau, nos leva a não crer mais em Jesus. Jesus passa a ser uma figura histórica para você. Você não crê mais que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele passa a ser uma figura histórica para você. Mas isso é um processo. O abandono do primeiro amor é um processo. Não acontece assim. Olha, eu dormi hoje numa fé danada, numa esperança danada, e acordei no outro dia, não creio mais. Eu não creio mais. Não é assim que funciona. É um processo. Sabe quando você e eu nos convertemos, e vocês e eu, a gente tinha paixão de falar da palavra? A gente queria falar para todo mundo, e a gente falava. Lembra quando você tinha prazer de estar nos cultos? Você contava os dias para chegar, o domingo, ou a quarta, não importa, ou o sábado, o dia que você ia prestar culto ao Senhor, você contava aqueles dias e se alegrava com aquilo. Esse é o primeiro amor. Lembra quando você tinha paixão de estar na célula? Você queria muito estar lá, não importava. Não importava se era longe, se chovia, se estava frio, se tinha criança, se não tinha criança, se tinha barulho, não tinha. É o primeiro amor. Lembra quando você participava de todos os encontros da igreja? Os desafios da igreja? E os desafios financeiros? Que você tinha aquela paixão por servir a Deus. Esse é o primeiro amor. E aí eu não sei por qual situação ou situações, ao longo da nossa vida, você acaba perdendo isso. Acaba esfriando, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E a falta de amor nos leva a abandonar o primeiro amor. Mas continuando aqui. Quarto, foi por amor, e não foi qualquer amor. O amor de sacrifício, um amor que não esperava nada em troca, e Jesus sabia que não receberia nada em troca mesmo. Ele foi condenado injustamente pelos seus. Pelos seus, o seu povo, não eram os romanos. Eles tiveram a oportunidade
de salvar Jesus e condenar Barrabás, mas parece que eles escolheram outra pessoa. Mateus 26, dos 60 em diante. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Essas falsas testemunhas que gritavam assim: crucifica-o, 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 são as mesmas testemunhas, o mesmo povo que uma semana antes jogava ramos no chão para Jesus passar com seu burrinho, montado em seu burrinho, e gritava assim: Hosana nas alturas é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Uma semana depois, crucifica-o, crucifica-o. E se a gente olhar bem, né, para quem já assistiu o filme, olha bem lá que você vai achar a sua cara lá e a minha também. A sua lá e a minha também. Crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque nós, por uma infelicidade, abandonamos o primeiro amor. Ou estamos prestes a abandonar. Quando eu olho aqui de manhã assim, essas cadeiras aqui tinham que estar todas cheias. Não tinha que ter lugar vazio aqui. E lá, muitas pessoas do lado de lá da tela deveriam estar aqui conosco. Claro que existem limitações, problemas, dificuldades, eu sei tudo isso. Mas essas cadeiras aqui tinham que estar cheias nessa manhã. Mas, por qualquer razão, seja o frio, seja a chuva, não sei qual, uma dor de barriga, eu não venho cultuar ao Senhor aqui e prefiro ficar do lado de lá. Mas Jesus está aqui. Ele chegou aqui antes de nós. Porque a Bíblia diz assim: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui em muito mais do que dois. O Senhor veio aqui, Ele está aqui, esperando que o povo dEle viesse cultuá-lo, viesse aqui adorá-lo, viesse louvar o nome dEle. Mas eu fico em casa. É mais cômodo, eu concordo. Existem situações, eu não quero ser aqui aquele santarrão, né? Não, o Ronaldo é santarrão, é Caxias, não. Não quero que vocês me vejam assim, porque eu também tenho dificuldades e às vezes eu não consigo. Mas o Senhor sabe, Ele sabe. Eu posso falar aquilo que eu quiser, mas o Senhor sabe aonde está o meu coração. Portanto, eu acho que muito importante, se nós, como nós dizemos, domingo é o dia do Senhor, na verdade são todos os dias, mas que realmente fosse o domingo do Senhor e eu viesse aqui cultuá-lo. Amém? Mas eu preciso do primeiro amor. Eu só consigo isso se eu estiver firmado no primeiro amor. Se por qualquer razão, circunstâncias, motivos, que sejam até justos, não estou dizendo que não, mas isso vai fazendo com que o meu coração vá esfriando, E eu não participo mais dos cursos, afinal de contas, eu já sei. O Ronaldo vai falar de novo daquilo lá, mas eu já sei. A Bíblia fala dela mesma que a palavra se renova a cada manhã. E a gente está, acho que de manhã ainda, né? De manhã ainda. Então, a Bíblia mais uma vez se renova. Eu já conheço esse texto, eu já estudei, já vi, bacana. Que bom que você conhece, ótimo. Agora, e você pratica? Aquele que ouve e pratica essas minhas palavras, esse é o homem prudente, Gil, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então eu não preciso só ouvir, eu preciso agora praticar. Agora, se eu não ouço, que é o primeiro, ouve e pratica. Guarda e pratica. Se eu não ouço, eu não consigo praticar.
Eu não sei. Não, mas eu já sei, eu não preciso mais. Tem certeza que você não precisa mais? Eu preciso. Eu preciso. Cada vez que eu me reúno lá em cima com os novos que estão lá comigo, eu aprendo com eles, sabia? Eles estão chegando agora. E eu já estou ancião já, mas eu aprendo com eles. Gil, eu aprendo com eles. Cada domingo é uma pérola que eu ouço, falo, caramba, não tinha pensado nisso. Mas, para isso, para essa disposição, é necessário o primeiro amor. É necessário o primeiro amor. E por fim, Jesus chega lá no último passo para cumprir a missão dele. A missão que ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se der para dar um jeito, afasta de mim esse cálice. A parte humana dele falando. E o diabo batendo palmo, falar, ele vai desistir. Ele vai desistir, ele vai parar. Agora ele vai parar, agora vai. Já suou sangue lá, agora vai parar. Aí o Senhor coloca uma vírgula e fala, mas seja feita a tua vontade. Então, por mais dor, sofrimento, tristeza, abandono, Jesus foi abandonado pelos seus. Pedro negou 3 vezes Jesus. O grande apóstolo Pedro. Quando Jesus olhou daquela cruz, ele viu João com Maria ali, sua mãe. Só, cadê os outros? Abandonaram o primeiro amor. Se aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. E o Senhor falou, olha, cuidado, trata de voltar ao primeiro amor. Trata. Aquela igreja foi elogiada pelo Senhor. Você lê a primeira parte da carta, foi elogiada pelo Senhor. Bacana. Mas tenho contra vocês o abandono do primeiro amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, Gil. Mateus 27, do 32 em diante, fala assim, ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. Se você quiser dar um nome bacana para o seu filho, Simão. Mas Simão, olha, ele alguma vez se lascou aqui. Chamado Simão, e forçaram-no a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Ele não quis beber. Jesus queria água, e ninguém foi capaz de dar um copo de água para ele. Hoje eu vejo, assim, em alguns filmes, né? Quando o malfeitor é condenado, muitas vezes à morte, ele tem direito a um desejo. Um desejo. Jesus queria água. O Salvador de toda a terra. O Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Queria água. Ninguém deu água para ele beber. Ninguém deu. Ninguém deu. E sentando-se, vigiavam ali. Tiraram sortes, dividiram a roupa dele, deixaram ele só com uma sainha, sei lá como é que chama. Tiraram sortes ali, um ficou com um manto, outro ficou com um pedaço, outro ficou com a manga lá do manto dele, né? E dividiram lá as roupas dele. E aí, para finalizar, colocaram em cima da cabeça dele a inscrição INRI, né?
INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. De uma forma sarcástica, colocaram sobre ele ali: aqui está o Deus de vocês. E o Rei dos Judeus foi crucificado com 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. O Messias esperado, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, crucificado ali entre 2 ladrões. Mas a cruz, eu estou acabando já. Mas a cruz não é um simples lugar de sofrimento humano, mas um lugar de amor extremo e redenção plena. Quantos nessa manhã se sentem redimidos por essa obra que o Senhor fez na sua vida e na minha vida? Eu me sinto, tome posse pela fé da redenção. Todo esse sacrifício foi por amor. Foi por amor que ele foi crucificado, por você e por mim. Pelo contrário, por amor, nós o crucificamos. E ele foi. Em Isaías 53, verso 7, a Bíblia fala que como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, o Senhor foi assim enviado pela cruz, para a cruz. Pelos seus, não pelos romanos, pelos seus, pelo seu povo. Aqueles que muitas vezes, pode ser que brincaram junto, Gil, lá na vila, lá em Israel. Brincaram, jogaram bola junto, não sei como era bola de carneiro, não sei. Jogava bola junto com Jesus. E Jesus fazia o banquinho lá para eles sentarem lá. Jesus era carpinteiro. Aí eu traio e eu mato Jesus. Mas na semana que vem você não pode perder, porque aí a história vai mudar. Cenas do próximo capítulo, vai mudar essa cena aí. Mas, para eu finalizar aqui, quero deixar no coração de vocês um texto que fala sobre o primeiro amor. Mateus 15, 8. Fala assim: com os seus lábios vocês me honram, vocês me amam, vocês me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falando isso. Mas Ronaldo, como é que eu posso amar, demonstrar esse amor para Jesus? Como é que eu posso fazer isso? De que maneira eu faço isso? Eu amo a Cristo, mas eu quero expressar isso para Ele. Como é que eu faço isso? E aqui tem uma dica importante de João, o apóstolo do amor. E ele fala assim para você e para mim, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A maior, melhor, mais bonita, mais singela forma de eu amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. E para a gente orar, eu nem sei se eu vou ficar sozinho aqui, mas Romanos 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça foi oferecida de graça para cada um de nós, pelo sacrifício vivo e perfeito de Cristo naquela cruz. Por isso, se você hoje está aqui nessa manhã, crendo na sua salvação, na salvação da sua família, da sua casa, dos seus filhos, você deveria aplaudir muito o Senhor nessa manhã. Você deveria, e eu também, aplaudir muito o Senhor nessa manhã,
porque ele cumpriu a missão que o Pai delegou a ele, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar para trás, sem deixar de olhar para aquela cruz. Ele seguiu a passos largos para a morte. Ele seguiu sabendo que ele morreria, mas ele morreria por uma causa, a maior causa do mundo, a maior causa da salvação, e foi Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.